Olá pessoal, vamos falar agora sobre o significado geométrico da derivada, ok? Para isso vamos considerar uma certa função y igual a f de x, tá? Como representado aí pela figura 3.3, ok? Vamos considerar que exista um ponto P que pertence a essa curva descrita pela expressão y igual a f de x, ok? De coordenadas x1 e y1. Se a gente se pergunta como eu posso obter uma reta que passe, tangente a esse ponto P, ou seja, uma reta que passe por esse ponto P, tocando apenas o ponto P pelo lado direito, tá? Bom, para responder a isso, vamos fazer o seguinte: vamos pegar um outro ponto que pertence à curva y igual a f de x, que eu vou chamar de Q. Esse ponto é descrito aqui, ó. Tá aqui, ó. Q é um x1 mais um ΔX e vai ter a coordenada y1 mais ΔY, né? Esse ponto tá por aqui em algum lugar. Então, esses dois pontos pertencem aqui. A figura 3.4 mostra melhor. Esses dois pontos pertencem à curva em vermelho descrita por y igual a f de x. Então, com os dois pontos P e Q que pertencem à curva f de x, eu posso traçar entre eles uma reta. Essa reta azul aqui que é chamada de reta secante. E se eu quiser determinar a inclinação dessa reta em relação ao eixo horizontal, ao eixo do x, basta para isso eu calcular a razão entre ΔY e ΔX. É só eu calcular o ΔY equivalente aqui, y2 menos o y1, tá? E o x2 menos o x1. Fazendo uma conta rápida, tá? A gente obtém a expressão para o ΔY aqui, e aí dividimos ela por ΔX e encontramos, tá, a razão ΔY ΔX, que está aqui, tá, dado por essa expressão. É o f de x1 mais ΔX menos f de x1 sobre ΔX. Isto fornece a inclinação dessa reta secante em relação ao eixo x. Então, mas o que eu quero não é essa inclinação. O que eu quero é a reta que passe apenas pelo ponto P que pertence à curva y igual a f de x e que não pegue não toque nenhum outro ponto dessa curva e que passe pelo ponto P à direita. Essa reta está representada aqui na cor verde, é a chamada reta tangente a P. Ok? Como é que eu posso obter essa reta? Veja, se eu conseguir de alguma forma pegar o ponto Q e deslocar ele, tá? Deslizar ele sobre a curva f de x até o ponto P, essa reta tangente, à medida em que Q de x se aproxima de P de x, essa reta azul ela começa a girar sobre essa curva em vermelho até ficar como essa reta verde. Qual é o ferramental matemático que me permite pegar esse Q e trazê-lo até P? É o nosso operador limite. Porque se eu tomar o limite desta função com que x1 mais ΔX, tá, tende para x1, ou melhor dizendo, eu tomar o limite com que ΔX vai para zero, este ponto vai tender a este ponto. Então, apliquemos então esse operador limite em ambos os lados desta expressão ΔY ΔX. Tá? Vamos fazer isso
E eu vou chamar esse limite de ΔY por ΔX quando ΔX tende para zero, né? Eu vou chamar esse limite aqui de M, certo? E esse número M vai então ser dado por esta expressão. Limite com ΔX tendendo para zero de f de x1 mais ΔX menos f de x1 sobre ΔX. Se esse limite existir, M existe. Se M existe, nós encontramos a inclinação da reta tangente no ponto P. Nós encontramos a inclinação dessa reta verde aqui. Então, qual é o significado geométrico da derivada? Uma vez que a gente olha para essa expressão 3.26 e vê que esta expressão nada mais é do que o valor da derivada de f calculada no ponto x1, fica claro que a derivada fornece o coeficiente angular da reta que tangencia o ponto P da minha função f de x. Esse é o significado geométrico da derivada. Ela nos dá a inclinação da reta tangente sobre um ponto que pertence à curva da função que nós estamos estudando. Entenderam? Vamos então escrever essa definição aí. Definição. Se f é uma função definida pelo menos em algum intervalo contendo o número x1 e seja y igual a f de x1, se o limite m, que é igual ao limite de ΔX tendendo para zero de f de x1 mais ΔX menos f de x1 sobre ΔX existe, diremos que a linha reta no plano XY contendo o ponto x1, y1 e tendo coeficiente angular m é a reta tangente ao gráfico de f de x em P. Vejamos um exemplo. Vamos calcular o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função f dada no ponto P. Como exemplo, vamos pegar a função f de x igual a x². No ponto 1, 1. Quando x é 1, a imagem é 1. Dá para ver aqui. Vamos agora aplicar a definição dada por 3.27. Ela está aqui. Tá? E vamos fazer essa continha. Ok? Lembrando que o ponto x1 é 1. Então, quando eu fizer essa continha e calcular esse limite aqui, como vem demonstrado dessa forma, eu obtenho 2. Então, 2 é o coeficiente angular da reta que tangencia o ponto 1, 1 da curva x². Ok, então eu sei qual é o coeficiente angular. Mas eu sei mais. Eu sei que qualquer reta é definida como um polinômio de ordem 1. Uma função afim. Por exemplo, ax mais b ou mx mais b. Como se trata da reta tangente, o coeficiente angular aqui é o m, que acabou de ser calculado. Então, a nossa reta tangente vai ter a forma 2x mais b. Mas quem é b? Como eu determino o coeficiente independente? Bom, eu sei que essa reta passa pelo ponto P. Então, se ela passa pelo ponto P, o ponto P também pertence à reta. Ou seja, quando x for 1, a imagem tem que ser 1. Para que o ponto P pertença tanto à curva f de x quanto à reta g de x. Então, eu utilizo essa informação, faço x igual a 1, o g de 1 vai ter que ser 1,
2 vezes 1, 2 mais b. Resolvo isso para b e vou encontrar que b é igual a menos 1. Logo, para este caso, a reta que tangencia o ponto 1, 1 da curva x² é a reta 2x menos 1. Ok? A figura a seguir vai mostrar essas duas curvas. Tá? A curva x² em vermelho e a reta 2x menos 1 passando pelo ponto 1, 1. Ok? Obrigado.